Convidado de hoje da Squadcast é Albert De Week, que se escreve D-E-W-E-I-K. E ele é CEO e fundador da Neo Assist, que visa transformar a experiência de atendimento entre clientes e empresas. Albert, muito obrigado por participar aqui do Squadcast. Fala um pouco de si mesmo. Legal, obrigado pelo convite. Obrigado por estarem nos assistindo aqui. Vou contar um pouquinho da minha trajetória empreendedora, que eu acho legal. Geralmente quando eu falo com empreendedores, mas eu comecei a empreender muito cedo. Aos 15 anos eu já estava abrindo meu primeiro negócio e de lá para cá eu tive uma série aí de empresas, algumas legais, bem-sucedidas, outras nem tanto, mas sempre, quase sempre, pelo menos, ligado ao mundo digital. Então, meu primeiro negócio foi uma BBS, né, que era quando ainda nem existia internet e a gente se comunicava pelo computador através de linha telefônica. Essa foi a primeira empreitada que eu fiz com o meu sócio atual ainda. Então, eu estou falando aí há mais de 20 anos. E na época ele morava até fora do Brasil e ele tinha uma BBS lá e eu tinha uma aqui. Então, a gente já tinha uma BBS multinacional, mesmo com pouca idade, né? E de lá para cá, quando chegou a internet, a gente acabou abrindo uma empresa de hosting, antes mesmo de existirem as grandes, como Local Web, por exemplo. Obviamente não deu certo porque a gente era muito imaturo ainda, a gente não sabia como gerir o negócio. E logo depois disso a gente acabou abrindo um site de busca, que era o Jarbas. E o Jarbas, na verdade, ele era um metabuscador. E ele acabou tendo um sucesso bem grande. Tanto é que a gente chegou a ter mais de 30 mil buscas por dia, isso próximo dos anos 99, 2000, o que para a época era bastante, né? Um volume bem alto, porque o número de usuários de internet no Brasil ainda era muito pequeno, muito restrito. E de lá veio a ideia da Neo Assist. A partir do ano 2000, a gente fundou a Neo Assist, então é uma empresa que já tem 17 anos aí no mercado, sempre voltada para a área de atendimento e que nos últimos anos vem tendo um crescimento aí bem interessante, principalmente porque as empresas têm dado cada vez mais importância no bom relacionamento e na fidelização dos seus clientes. Albert, antes de entrar um pouco na Neo Assist, no que faz a Neo Assist, você falou em dois pontos que eu acho fundamentais para o empreendedorismo. O primeiro é sobre falhar antes de ter sucesso. Eu vejo que muitos empreendedores de sucesso, alguns bilionários até, eles quebraram várias vezes antes do negócio deles engrenarem. Como que você vê isso? Eu também já quebrei. A diferença aqui no Brasil, você quebrar e recuperar legalmente é um pouco mais complicado do que talvez em países aí de primeiro mundo, onde a lei ela de alguma forma consegue te ajudar nisso. Então aqui seu trabalho para limpar as dívidas, limpar nome, etc, ele é um pouco mais complicado. Mas a principal lição que eu tive depois que eu quebrei, na verdade você aprende muita coisa, é muito dolorido por vários motivos, é muito dolorido porque mexe muito com a cabeça, com a visão sobre si próprio, se a sua competência ela realmente ela começa a ser questionada até por você, porque é um momento de baixa estima absurdo, quando você vê que tudo que você colocou força, dinheiro, tempo, começa a ruir, de repente não dá certo. Mas depois de um tempo, a reflexão sobre os erros é o que faz a pessoa crescer. Eu sempre sou favorável, eu sempre digo que as pessoas elas crescem nos momentos de dificuldade, né? Se a gente não tivesse um momento de dificuldade, provavelmente a gente não estaria evoluindo. Uhum. E eu acredito que depois, principalmente depois que eu quebrei, isso foi em 2008, numa outra empresa que eu tinha em paralelo com a Neo Assist, eu comecei a aprender demais sobre, principalmente, gestão financeira, a parte de vendas, que é uma coisa que sempre me interessou, mas que na época ainda era muito amadora para mim. E com certeza foi a partir disso que a Neo Assist começou a atingir um patamar totalmente diferente do que ela era antes de 2008. Pô, bacana. É interessante ver que os empreendedores eles procuram aprender a administração, né, aquilo no qual eles são fracos, só depois eles verem que está dando errado, né, e não antes, que seria o ideal. E outro ponto que você mencionou é a relação entre amizade e ter um sócio na sua empresa que ao mesmo tempo é o seu amigo. E como que você lida com isso? Você disse que vocês são amigos há mais de 20 anos. A gente é amigo desde que o Roy nasceu, o nome dele é Roy. Estou um pouco mais velho que ele, então 4 anos aproximadamente, então a gente já é amigo desde criança, porque a família ela já era
amiga. E ele sempre foi muito ligado com tecnologia, até porque o pai dele é um empreendedor na área de tecnologia, e, consequentemente, eu também acabei ficando ligado nisso. Então, imagina assim, se eu estou falando que a primeira empresa eu abri com 15, ele tinha 11 anos, e ele sempre foi o cara de desenvolvimento. Então, ele foi autodidata, estava lá desenvolvendo, e com 11 anos ele já tinha criado uma BBS com linguagem de programação que hoje em dia nem existe mais. Assim, eu diria que a gente tem uma relação de alguma forma abençoada, porque obviamente a gente tem as nossas discordâncias em alguns pontos, as nossas discussões, mas a gente se respeita demais, e esse respeito, ele é fundamental. Respeito e transparência é fundamental para uma sociedade dar certo e para uma amizade dar certo. Então, imagina que eu sou sócio dele há 23 anos, praticamente, sou amigo dele há mais tempo do que isso, há quase 30 anos, e até hoje é uma amizade e uma sociedade inquestionável de respeito e muita transparência. E a gente tem um papel muito bem definido, que eu acho que é muito importante. Ele sabe exatamente aonde ele tem que atuar aqui dentro, eu sei exatamente onde eu tenho que atuar, mas ao mesmo tempo que a gente tem os papéis definidos e as responsabilidades definidas, a gente se fala muito para poder tomar as decisões em conjunto, que eu acredito que as decisões estratégicas elas têm que ser tomadas de uma forma unificada, independente da decisão, claro, dependendo do tamanho dela, mas independente da área que ela esteja. E vocês têm algum tipo de contrato, alguma combinação? Vocês são claros no que cada um tem que fazer? O que você recomenda para quem tem hoje um amigo e quer abrir um negócio com esse amigo? A gente não tinha um acordo de acionistas até 2008. Na verdade, a gente nunca imaginou que ia precisar, e por uma recomendação a gente acabou fazendo. Esse acordo de acionistas nunca saiu da gaveta, tá? Ele até hoje está assinado, claro, mas nunca a gente precisou abri-lo para ver exatamente cláusulas, condições. Ele está ali porque se um dia precisar, a gente tem um documento que vai regir aí a nossa sociedade. Mas é fundamental trabalhar com família, com amigo, com conhecido, com colega de trabalho, não importa com quem vai ser a sociedade, nem que seja esposa e marido. Façam um acordo de acionistas, deixem as regras muito claras, porque no começo tudo é muito lindo e tudo é muito bonito e quando a empresa está indo bem, então melhor ainda, é a coisa mais linda do mundo. E eu sei que quando a empresa começa a ir mal, as coisas começam. Existe sempre um problema de sociedade e nada como um bom documento mostrando as responsabilidades, os limites de cada um, para entender como se resolve esse conflito. Fundamental, independente do tamanho e da relação que seja entre os sócios. Pô, excelente, dica preciosa mesmo. Inclusive, eu já fiz um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre isso. Eu mesmo tenho amigos que são sócios e sei que no começo realmente é fácil, né? E os problemas vão surgindo. Agora, fala um pouco da Neo Assist para a gente. O que faz a Neo Assist e como que vocês tiveram essa ideia? No ano em 99, quando o Jarbas estava ficando bastante conhecido e a gente estava com essas 30 mil buscas aí diárias, o Roy e eu, a gente começou a identificar que essas buscas, esses usuários, visitantes únicos que a gente tinha na época, eles vinham para o site, utilizavam o site por dois motivos. Primeiro porque a gente tinha um baita produto e realmente a nossa tecnologia de busca na época era muito legal e muito boa. Mas também porque a gente tinha um baita atendimento. O Jarbas, né, que era o nome do site, era o próprio mordomo e ele que respondia às dúvidas dos usuários. Então, você imagina no 99, as pessoas não sabiam exatamente como buscar, como usar a internet, o que servia um buscador. A gente oferecia uma série de coisas dentro do buscador, como portalzinho de e-mail, web e-mail, notícias, etc. E isso gerava uma série de dúvidas. E toda vez que o usuário mandava um e-mail, quem respondia era o Jarbas. Então, qual a principal característica do mordomo? O mordomo é um cara cordial, né? Então, ele vai responder: prezado senhor Albert, segue a resposta da sua dúvida. E uma coisa que a gente viu é que toda vez que o Jarbas respondia, ou quase toda vez, ele recebeu uma resposta de volta de gente agradecendo. Mas não era um simples obrigado, era assim: nossa, foi o melhor atendimento que eu já tive na minha vida, eu nunca fui tão bem atendido, eu nunca imaginei que uma empresa poderia atender tão bem. Então, naquele momento, a gente começou a perceber duas coisas. Ter um produto de qualidade é fundamental, mas ter um atendimento excelente é mais importante ainda. E isso é o que fideliza. E aquilo ficou na nossa cabeça. Até que chegou o ano 2000, veio a bolha da internet. A gente basicamente sobrevivia na época de publicidade, então a gente vendia para agências espaço, banners, campanhas, etc.
E naquele ano também acabou entrando o IG no Brasil, e quando eles entraram, o custo, a gente cobrava na época por impressão, né? E o custo por impressão ele caiu para menos de 5% do que ele valia. Obviamente a gente ficou sem receita, o pouco investimento que a gente teve na época foi do meu pai, do pai dele, estava já terminando, e a gente olhou, a gente tinha 5 pessoas fazendo o atendimento ao cliente dentro do Jarbas. E apesar de ser uma área extremamente importante, se a gente continuasse com eles, a gente não ia conseguir pagar o salário depois de alguns meses. Então a gente optou por mandá-los embora. Só que antes de mandar eles embora, eu conversei com o Roy, e o Roy falou assim, olha, me dá 2 semanas que eu vou tentar desenvolver alguma coisa para substituir o humano no atendimento. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, mas não entendi exatamente o que ele ia fazer. Depois de 2 semanas, ele falou assim, olha, entra lá na página de ajuda do Jarbas. E aí, ao invés de ter um campo para mandar e-mail, tinha um campo escrito assim, por favor, digite sua dúvida de forma simples. E eu comecei a brincar. E ela digitava, Jarbas, perdi minha senha. E vinha uma resposta assertiva. Jarbas, como eu busco determinada coisa? E vinha também uma resposta assertiva. Então, ele usou Foi em que ano isso, mais ou menos? E foi no ano 2000. Ano 2000. Ele usou a tecnologia de busca do Jarbas para fazer autoatendimento numa base mais limitada dentro da empresa. E na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, isso daqui é muito legal. Vamos ver como se comporta na primeira semana. E na primeira semana reduziu 50% o volume de e-mails que a gente recebia no Jarbas. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, bom, é um ótimo produto, mas ele não é só para o Jarbas. Tem um mercado aí fora que provavelmente vai se beneficiar disso também. E a gente, na época, tinha um contrato com a Gradiente, eles eram dos anunciantes do Jarbas, e eles já tinham e-commerce, a gente sabia que eles tinham um volume, para a época, considerável alto de e-mails, eram quase 5 mil e-mails por mês, e a gente ofereceu a ferramenta de graça por 3 meses para que eles pudessem testar, e se eles estivessem satisfeitos, aí eles começariam a pagar. E eles, em 1 mês, adoraram, porque a ferramenta realmente reduziu o volume, estava sendo assertiva, e aí sim a gente começou a desenvolver ela melhor para ir para o mercado, achou um nome, né, desenvolveu um nome, um logotipo, e até que no comecinho de 2001 a gente foi para o mercado e foi com uma ferramenta de autoatendimento. Quando a gente chegou no mercado, em 2001, eu falei, bom, vamos arrebentar de vender. E o que mais a gente via era assim, as empresas não tinham essa necessidade de autoatendimento pela internet. Na verdade, no ano de 2001, quase ninguém atendia os clientes online. A gente pegou uma lista, lembro até hoje, das 100 maiores empresas do Brasil e mandou um e-mail para cada uma delas, perguntando assim, que ano foi fundada a empresa? 80% das empresas não responderam. Das 20% que responderam, metade respondeu, por favor, ligar no nosso 0800. E a outra metade, que quem respondeu não foi nem o saque, foi o Webmaster, respondia tipo 1960, não tinha uma padronização, né? Então, as empresas não tinham saque online, isso não existia ainda aqui no Brasil. E a gente já estava falando em autoatendimento online, então era uma loucura porque a gente estava muito à frente do mercado. Mas a gente conseguiu alguns clientes até 2004, 5 clientes, basicamente. A gente já nasceu no modelo SaaS. Na época, a gente não chamava de SaaS, a gente chamava de ASP, que era Application Service Provider, mas que é exatamente o mesmo conceito de SaaS. E aí a gente conseguiu alguns clientes legais, tipo Nike, Samsung, Epson, a própria Gradiente, a B2W. E foi no final de 2004 que eu acabei indo empreender em outra área. Quando eu fui empreender em outra área, fiquei até 2008. O Roy foi estudar fora, então a NeoAssist ela se mantinha, porque ela estava no break-even. Ela tinha atingido no final de 2004 o break-even, mas ela era muito pequenininha. E aí, em 2008, eu quebrei, o Roy voltou, e a gente resolveu colocar os nossos esforços de novo na NeoAssist, porque a gente entendia que o mercado estava pronto. Mas ele não estava pronto para ter uma ferramenta de autoatendimento somente. Ele queria uma coisa um pouco maior, uma plataforma de atendimento. E estava surgindo na época algumas empresas já de atendimento online, mas todas elas com módulos muito separados, né? Então, eu tenho um chat online, eu tenho uma ferramenta de e-mail, eu tenho só o autoatendimento, eu tenho a parte de voz. E a gente quis ser uma plataforma que pudesse disponibilizar o máximo de canais possíveis. Então, a gente trabalhou o ano de 2009 para desenvolver essa plataforma e chegar no que é hoje. Claro, é uma evolução constante da ferramenta. Hoje, basicamente, o que a gente faz? Tem uma ferramenta omnichannel para atendimento ao cliente. A gente consegue atuar em diversos canais. Então, por exemplo, hoje um cliente meu que me contrata, ele pode atender os clientes dele por e-mail, por chat, por Facebook, Instagram, telefone, vídeo chat, autoatendimento com inteligência artificial, TrustVox, a gente pode integrar Marketplace também. Então, qualquer lugar que o cliente entre com dúvida, a gente quer ser a ferramenta para capturar a dúvida ou a reclamação, fazer a gestão, unificar os canais
e dá a possibilidade dos operadores responderem através de uma única plataforma de volta para o cliente, dando toda a gestão para a empresa. Então, a gestão de quem são os melhores operadores, quem está respondendo, quem não está, até as decisões mais estratégicas, como, por exemplo, olha, de repente começou a pipocar um monte de reclamação de determinado produto, que nunca aconteceu. Então, vamos agir preventivamente, porque o saque, ele é o ouvido da empresa. É ali que o consumidor está reclamando. Está falando mal ou está falando bem da empresa. E a maioria das empresas, por não ter uma ferramenta adequada, não consegue medir quando existe uma variação daquilo dentro da empresa. Então, se todo dia você recebe 20% de reclamação e de repente um dia você recebeu 50%, poucas ferramentas hoje conseguem dar habilidade para o gestor ver isso de forma simples e acender um farol vermelho, por exemplo, falar, peraí, alguma coisa está acontecendo. Então, como a gente agrega vários canais, a ideia é que a gente consiga medir esse termômetro e dar informação estratégica para o gestor de saque, para o gestor de produto e para a equipe inteira da empresa. Esse é um resuminho de como surgiu e o que a gente faz hoje. Pô, então basicamente vocês tinham uma outra empresa antes e desenvolveram um programa para solucionar um gargalo dessa empresa que vocês tinham e viram nisso um potencial incrível para vender para outras empresas esse serviço, Exatamente. essa solução. Um pouco à frente do mercado, eu diria, porque na época ainda não tinha demanda, a gente teve que criar a demanda. Eu lembro que até na época a gente conversava com algumas pessoas que falavam, e eu falava assim, a gente não tem concorrente. E a gente achava ótimo isso, e na verdade era péssimo, porque você não ter concorrente significa que você tem que gastar dinheiro para educar o mercado sozinho. E a gente teve que gastar muito dinheiro, o pouco, né, que a gente tinha, mas era muito na época para a gente, para tentar educar o mercado e ensinar que o autoatendimento online era uma ferramenta útil, que o usuário poderia se beneficiar e que traria mais qualidade ao atendimento, porque foi comprovado na empresa anterior que a gente tinha. Isso que você falou, antes de tirar mais uma dúvida minha, isso que você falou, pô, eu acho importantíssimo, essa parte de competição. Então, se você, por exemplo, você vê várias cidades em que você tem clusters, né, por exemplo, você tem Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que você é um polo de moda íntima feminina. Tem várias lojinhas, uma ao lado da outra ali, que vende moda íntima feminina. E vários lugares. Em São Paulo, eu fui lá esqueci o nome, no Brás, tem 1 milhão de lojas que vende cabide numa rua. Então a pessoa fala, pô, mas isso é competição, você está ali competindo. Mas, por outro lado, você tem um consumidor educado a saber que se você for nesse lugar, você vai encontrar o que você quer, né? Exatamente. Imagina, assim, ainda você está dando exemplo, obviamente legais, mas de produtos conhecidos. Então, assim, você está falando de moda íntima. Agora, imagina você chegar com um produto novo, tem um mercado enorme para atingir, que o mercado não entende, você ter a obrigação de sozinho educar esse mercado. Custa muito caro, assim, é muito E alguém difícil. vai chegar lá depois e vai aproveitar toda essa educação. Exatamente. Exatamente. Falando um pouco de chatbot, eu não sou muito experiente nisso, mas eu vejo que nos últimos meses ou no último ano tem se falado bastante nos chatbots para atendimento de empresas online. E vocês já estavam com algo precursor disso há quase 20 anos atrás, né? Como que você vê o mercado dos chatbots? É a nova moda, né? Agora todo mundo fala muito de chatbot, a gente entende o conceito, a gente tem a nossa ferramenta também que a gente oferta, mas no final das contas, ele não vai solucionar o problema das empresas. Ele não é o messias das empresas, porque todo mundo tem problema de atendimento, ou quase todas as empresas têm problema de atendimento. E todo mundo acha que vai colocar um robô e vai resolver o problema. O robô vai lá e ele vai atender. E vai reduzir volume, vai reduzir o número de pessoas, etc. E a provocação que eu faço é assim, existe o consumidor brasileiro, e no geral, mundial também, ele não se importa de ser autoatendido, e não se importa de ser atendido por um robô. Mas com um porém, para tirar dúvidas, para coisas simples, processos, etc. Agora, você reclamaria para um robô? Não tem o que fazer. Eu já fui atendido algumas vezes em sites assim que você quer tirar uma dúvida e pô, não está acertando ali, não tem algo a mais, não tem um humano, né, por trás. Então, assim, tem muita empresa colocando o robô para tentar substituir o atendimento e isso não vai acontecer. O robô é uma ferramenta complementar ao atendimento.
E ele serve tão bem quanto funcionavam as nossas ferramentas de autoatendimento no ano 2000, para tirar dúvida. Ou seja, dúvidas comuns, por exemplo, num e-commerce. Por que eu preciso ter um operador lá respondendo qual o prazo de entrega todo dia para 400 pessoas, se eu posso automatizar isso, é uma coisa simples? Faz total sentido. Agora, quando o produto não é entregue no prazo, ou o produto está com defeito, está com problema, e o consumidor precisa resolver isso, ele vai ter que falar com o humano. Nessa época, a gente ainda não tem inteligência para o robô ser tão inteligente ao ponto de conseguir sanar um problema e acalmar o consumidor. Pode ser que um dia a gente chegue lá. Hoje ainda não tem. Eu até ouvi numa palestra outro dia falando assim, olha, o atendimento humano no Brasil já é tão robotizado, e imagina quando ele for robotizado e robotizado de verdade, né? Vai ser pior ainda. Então, assim, hoje a gente já está acostumado com atendimento robotizado. Você liga numa central de atendimento, você parece estar falando com robôs. Sim. Na verdade, você está falando com pessoas que são treinadas para falar daquela forma. E cada vez mais, eu faço muito essa provocação, né? Por exemplo, todo mundo aqui compra online, a gente compra online. E sempre que eu compro online, eu entro num site de comparação de preços. Sempre, para ver qual é o mais barato. Mas eu nunca comprei no mais barato. Nunca. E parece que é uma incoerência, né? Porque eu quero ver o preço mais barato, mas eu não compro do mais barato. Eu não compro do mais barato, não porque ele é mais barato, mas porque o serviço dele geralmente não é bom, ou não é conhecido, ou não é confiável. Eu quero uma empresa que vai me dar um serviço bom, que vai me dar uma experiência boa. E a experiência boa é o bom atendimento, a boa entrega, o bom retorno se eu precisar devolver um produto que eu comprei. E isso é o diferencial, porque o produto está virando commodity hoje. Se você entrar no site comparador de preço e buscar por um iPhone, o preço é igual em todas as lojas. Por que eu vou comprar na A, B, C ou D? Porque é R$5 mais barato? Não, eu vou comprar porque aquela experiência que eu tenho na loja é melhor. E a experiência é o atendimento. Então, as empresas que estão conseguindo dar um bom atendimento humanizado, ou seja, atender melhor, conversar com a pessoa de igual para igual, essas são as que vão ganhar. Pega o exemplo dos cases aí que a gente conhece de grande sucesso hoje. Netflix, Nubank, eles não estão falando em autoatendimento, eles estão falando em atendimento humanizado, em como eu vou encantar melhor aquele cliente. Então esse é o grande diferencial. O robô, ele tem que estar ali para resolver aquelas dúvidas básicas do dia a dia. O resto é um atendimento humanizado, é o que vai fazer a diferença no atendimento. E eu acredito muito nisso, muito. Bom, excelente, cara, excelente. Isso é um negócio também que, para mim, faz a maior diferença. Eu costumo pagar mais caro para ir em lugares que eu sei que eu vou ser bem atendido. Eu sou do Rio de Janeiro, né? E não sei o quão bem você conhece o Rio de Janeiro, mas lá é conhecido como um dos piores lugares do mundo para você ser atendido, especialmente em restaurantes. As pessoas parecem que estão te fazendo um favor para te atender. Então, valorizo bastante o atendimento. É legal que tem até uma pesquisa aí que fala que o consumidor ele está propenso a pagar até 20% a mais por um serviço por conta de um bom atendimento. E é engraçado que antigamente a gente falava assim, olha, o mau atendimento faz você perder o cliente, né? Isso era o que todo mundo falava. Hoje um bom atendimento não só fideliza o cliente, como faz você ganhar mais receita ainda. E aí você começa a ver cases disso. E, por exemplo, você pega as empresas de telefonia, que de forma geral todas elas são ruins no atendimento e é conhecido e todo mundo sabe disso. De repente entra uma Porto Seguro com uma operadora de telefone, obviamente usando uma rede de uma dessas empresas tradicional, com uma campanha com mote assim, telefonia celular com atendimento Porto Seguro. E cobra mais caro. Por que ele cobra mais caro? Porque todo mundo sabe que o atendimento Porto Seguro é bom. E é o que falta para eu poder pagar 20% a mais para ter uma operadora legal de celular. Então faz toda a diferença o atendimento. As empresas que não estão atendendo bem, elas estão perdendo não só o cliente, mas a oportunidade de aumentar o ticket dela. Isso é uma realidade já. Albert, mudando um pouco o assunto aqui, a gente sabe que no Brasil empreender é muito difícil. Por um lado, você tem uma burocracia alta, a gente é um dos países que mais demora para poder começar uma empresa. Tem impostos também, muitas vezes as empresas nem sabem como pagar os impostos, contadores também têm essa dificuldade. Como que você vê empreender no Brasil e quais os desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira? Eu acho que empreender de uma forma geral já é muito difícil no Brasil, sem dúvida. A gente tem uma carga especial aí, graças ao governo, de dificuldade. Claro que hoje a gente está num estágio um pouquinho diferente, então eu consigo talvez me preocupar menos com essa parte burocrática e ter gente boa me apoiando com a parte fiscal, financeira, impostos, etc. Mas no começo foi muito sofrido, porque eu fiz uma faculdade de administração de empresas, e que na época que eu fiz eu já trabalhava e já empreendia.
Então, eu fiz, mas eu aprendi muito pouco na faculdade, e principalmente muito pouco para a realidade do que eu vivi no meu dia a dia. Eu aprendia coisas na época da faculdade que eu já sabia que estavam ultrapassadas, porque eu já vivenciava o dia a dia aqui na empresa. Na época era o Jarbas, depois a Neo Assist. A minha grande escola foi aqui dentro da Neo Assist. Então, a minha contadora foi quem me ensinou a analisar balanço, DRE, entender o que é o ativo passivo, fazer esse tipo de coisa. A minha escola foi essa daqui. E é muito difícil, porque até hoje, apesar de ter gente boa, apesar de eu não precisar mais atuar fortemente no dia a dia por essas questões fiscais, tributárias, ainda assim isso me tira tempo. Porque do dia para a noite o governo pode baixar, e já mudou N regras, que afetam a minha questão de preço, entrega, impostos, e isso é um problema. Uma série de dificuldades que a gente tem que enfrentar no dia a dia como empreendedor, assim, uma série de dificuldades. O que infelizmente o Brasil não proporciona é um bom ambiente de facilitação para o empreendedor. Ele, pelo contrário, a gente está cada vez sofrendo mais. A esperança é uma boa reforma tributária, e eu sou otimista em relação a isso, apesar de grande parte ainda não acreditar, e uma ampla reforma trabalhista. Eu acho que esses são os dois principais pontos que poderiam ajudar muito o empreendedor no Brasil, o pequeno empreendedor, a começar e principalmente se encorajar, né? Até na Veja dessa semana teve uma entrevista daquele chefe, que é o jurado lá do MasterChef, e ele fala assim, eu nunca mais vou assinar uma carteira trabalhista na minha vida, porque eu entendo o que ele diz. Apesar de eu não fazer isso, eu assino todas as carteiras e com prazer a gente tem hoje mais de 70 pessoas trabalhando aqui, mas eu entendo o receio dele. E realmente a lei trabalhista hoje é um dos grandes empecilhos para a gente criar empregos e para o empreendedor botar mais dinheiro na empresa e ter vontade de crescer cada vez mais. Eu concordo totalmente. Já tive esse problema. Acredito que muitos empresários no Brasil têm esse problema. E muita gente acaba achando que o empresário é malvadão, né? Quer ferrar com o empregador. Mas não é isso. É simplesmente uma dificuldade grande, né? De entender as leis, de cumprir as leis. Às vezes você querer negociar alguma coisa com o empregado e não poder porque a lei não permite, né? E assim, eu acho que é tão ruim para o empreendedor quanto para o colaborador. Então, assim, por exemplo, eu tenho que dar férias, mas eu não posso dar menos de 20, sabe umas coisas, 20 dias de férias. Pô, mas às vezes o colaborador quer sair uma semana. Ah, não pode, porque a lei não permite. Essa flexibilização é muito importante, que a gente consiga ter uma negociação mais direta com os colaboradores e mudar, porque o mundo mudou, né? Mesmo quando a gente fala hoje de trabalho remoto, por exemplo, e a gente faz isso aqui também, a gente tem um escritório fora de São Paulo, por exemplo, que tem quase 30 pessoas, a gente tem que colocar um relógio de ponto, por exemplo, para um monte de desenvolvedores, sendo que a criatividade deles não aparece às 9 da manhã ou às 8 da manhã, ela aparece, sei lá, 2 horas da tarde. E aí, como é que eu justifico que ele é 2, mas ele parou às 4, depois ele voltou às 8, e de repente de madrugada ele teve vontade de fazer alguma coisa, mas a lei não me permite. Então, essa flexibilização ela é muito importante para os dois lados, eu acredito. Para os dois lados. Robert, deixa eu tocar num ponto aqui que não é objetivo, mas já que você já tocou, questão de graduação. Como que você vê a sua experiência na faculdade? Você vê que é útil para quem quer empreender? Você acha que é útil? O que você recomendaria para alguém que está na faculdade e quer empreender? Olha, eu sou mega graduado, porque eu demorei 8 anos para me graduar. Mas eu demorei porque eu já estava trabalhando e aquilo não era a minha prioridade. Mas eu acredito que sim, é muito importante. O que eu acho é que a gente tem ainda um modelo, principalmente nas faculdades que a gente conhece aqui no Brasil, bastante ultrapassado de ensino, né? Então, quando a gente estava pré-internet, o nosso acesso à informação ele era muito restrito. Então, a gente, obviamente, tinha que ir até a faculdade aprender. Não tinha uma outra forma de aprender. Eu tinha que estar lá, professor, ensinando, fazendo. Hoje, eu posso ser um especialista, ou pelo menos ter uma noção muito básica ou intermediária de alguma coisa, pesquisando sozinho, aprendendo, vendo curso online. Então, a forma de acesso à informação mudou muito. E eu acho que as faculdades, pelo menos aqui no Brasil, ainda não se reinventaram em relação a isso. Boa parte delas, obviamente, não todas. E eu acho que a gente deveria começar a pensar em novos modelos de ensino. Então, talvez com uma flexibilização maior da nossa grade, do que a gente quer aprender.
talvez o jovem de 18 anos, é muito normal que ele não saiba exatamente, 17, 18 anos, não sabe exatamente o que ele vai fazer. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos é normal, porque você começa uma faculdade, depois de 2 anos você vai escolher qual que é a sua especialização. Aqui não, aqui com 17 anos você já tem que definir, e se você fizer 2 anos perder, você recomeça do zero. Então, acho que tem que ter uma reforma, e não precisa ser uma reforma formal, governamental, mas do ensino. O ensino ele vai mudar, ele está mudando cada vez mais. O acesso à informação ele é diferente. Mas eu acredito que é importante. Não acho que nunca diria que a faculdade não é importante. Mas para o empreendedor, a grande faculdade sempre, ou seja, onde ele realmente vai aprender porque vai sentir na pele, é no dia a dia da empresa. Eu posso aprender na faculdade a teoria de um balanço, mas eu vou saber analisar um balanço de verdade, por exemplo, quando eu vender para um cliente, precisar analisar crédito para ele, por exemplo. Aquilo que vai pegar em mim. Então, você vai ter uma noção básica dentro da graduação, mas o dia a dia é o que pega na pele do empreendedor. Vamos voltar agora para a Neoassist. Como que é liderar tanta gente? Você falou que tem 70 colaboradores. Como que é liderar tanta gente? E que conselho você daria de liderança para quem está começando agora a contratar gente, a ter gente embaixo tendo que liderar e não tem experiência nisso? Olha, para mim a melhor coisa do meu dia a dia é isso, é ver que eu consigo ser uma pessoa inspiradora aqui dentro, fazer com que as pessoas que trabalham aqui junto comigo acreditem no mesmo sonho que eu e que principalmente me enxerguem como um líder e um mentor aqui dentro para poder ajudá-los a evoluir cada vez mais. A gente, em 2009, a gente tinha 2 colaboradores, até o final de 2009, e hoje a gente está com 70, um pouco mais de 70, então o crescimento está sendo legal, a gente espera fechar esse ano aí próximo a 100 pessoas. Esse é o maior desafio que a gente tem aqui dentro. Desenvolver plataforma, relacionamento com o cliente, tudo isso a gente também faz, é legal, é desafiador, mas contratar, ter gente boa e evoluir essas pessoas é o maior desafio que eu enxergo aqui todo dia. Um conselho de liderança, assim, eu sou muito pró liderança por exemplo, eu sou zero liderança por imposição. Então eu não sei chegar, eu nunca levantei a voz aqui dentro, por exemplo, eu não sei chegar aqui e impor alguma coisa e exigir que seja assim, no mínimo debater aquilo. Claro que não é 100% uma democracia onde a gente se debate tudo, mas mesmo as coisas são impostas de uma forma, por serem regras da empresa, elas são debatidas e são explicadas. E a minha liderança vem por exemplo, porque ao mesmo tempo que eu sou o fundador e sou o CEO da empresa, eu sento obviamente no meio de todo mundo, eu atendo o cliente no nosso suporte, eu vendo com minha equipe de vendas, eu participo das reuniões dia a dia de marketing, então isso mostra principalmente o exemplo de cabeça de dono que a gente chama aqui dentro, que acho que é um dos maiores valores que a gente tem dentro da Neoassist, é fazer com que todo mundo se sinta um pouco dono da empresa e pense aqui dentro como dono da empresa de verdade. E esse é o maior valor que eu tento passar no meu dia a dia de liderança aqui para as pessoas que trabalham comigo. E você falou de contratar gente. Que dicas você recomenda? Como que você costuma contratar os colaboradores? O que você considera mais na hora de contratação? A gente tem um processo novo há mais ou menos 1 ano e meio, até 1 ano e meio atrás a gente não tinha processo, era aquele negócio de caiu o currículo, gostei, falei 10 minutos, contrata, e isso obviamente começou a gerar um problema pra gente, e a gente começou a ter um turnover alto e contratar gente que não tinha necessariamente nem o skill, nem o fit cultural que a gente exigia. Até que a gente criou um processo novo. Esse processo é super simples, mas ele tem 3 etapas, onde a gente nas primeiras 2 etapas avalia o skill, e na última etapa a gente avalia o fit cultural dessa pessoa com aquele momento da empresa e principalmente a capacidade dela de se adaptar a coisas novas, porque a gente sabe que a nossa cultura ela evolui aqui constantemente. E a gente não necessariamente contrata a pessoa que tem o melhor skill. A gente contrata necessariamente a pessoa que tem o maior fit cultural e maior poder de adaptação conosco, porque a gente entende que o skill a gente consegue ensinar aqui dentro. E a gente consegue também agregar coisa de fora, mas a gente consegue ensinar o que a gente quer. Mas a parte cultural você não ensina. Você não ensina alguém a ser respeituoso, por exemplo, ou ser comprometido. Ou a pessoa ou é muito difícil ela se transformar nisso aqui dentro. Então, para a gente, esse é o grande valor que a gente olha e tem dado super certo. Super certo. E, Albert, você trabalha num ramo de TI, né?
você mesmo falou que a criatividade pode surgir a qualquer hora, então, às vezes de madrugada você tem uma ideia e precisa pensar alguma coisa, precisa trabalhar, acordar no meio da noite, ou de manhã, ou no meio da tarde, quando você está no almoço, alguma coisa. Como você faz para conciliar o seu trabalho com a família? Olha, eu acho que tudo na vida você tem que ter espaço na vida para tudo. Para o seu tempo, para o tempo com a família, para o tempo com os amigos, para o lazer, para o trabalho, para o esporte. E eu tento criar uma rotina para não me tirar muito disso. Eu sou uma pessoa extremamente metódica, então eu tenho meu horário de acordar, eu tenho o horário que eu faço a minha ginástica, eu tenho o horário que eu trabalho, eu tenho o horário que eu fico com a minha família. Eu consigo separar muito bem isso. Claro, num dia normal, né? E nem todos os dias são normais, a gente sabe disso. Mas eu acho muito importante, o empreendedor, e ultimamente tem muito essa mania de não, eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, se eu não trabalhar 20 horas por dia não funciona, tem que ficar todo dia até 10 horas da noite, e eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que sim, a gente tem que trabalhar enquanto tiver, obviamente, o trabalho, mas assim, se a gente está trabalhando mais do que 10, 11 horas por dia, alguma coisa está errada. Ou estou com menos gente, ou as pessoas que deveriam estar aqui me apoiando não estão me apoiando, e alguma mudança precisa ser feita, porque o corpo não aguenta. E eu sei, quando eu trabalhei na outra empresa que acabou quebrando, eu trabalhava 14, 15 horas por dia, e em um ano fui parar 4 vezes no hospital. Então hoje eu respeito muito o limite do meu corpo. E a minha fórmula mágica, cada vez mais, para minha ansiedade, para o meu estresse, e o estresse positivo, claro, faz parte, é a minha rotina de ginástica. Então isso eu não abro mão. Todo dia de manhã faço 1h30, venho trabalhar zen, tranquilo, e consigo desempenhar muito bem. E ponho um limite de horário no final do dia. Tenho que ir para casa, tenho que ter meu tempo. Isso é fundamental. Viver só do trabalho, por mais bonito que pareça, não é saudável, não é sustentável. As pessoas acham que produtividade é você fazer mais coisas, né? E boa parte de você ser mais produtivo tem a ver com trabalhar menos. Você conseguir arrumar formas de aumentar a quantidade que você vai fazer, só que em menos tempo. E exercício é sempre uma ótima recomendação, né? Até a questão de férias, né? Eu vejo muito empreendedor falando assim, não, eu não tiro férias, para mim não precisa, sou uma máquina, 365 dias por ano. E eu sou super favorável. Inclusive, na minha equipe, a gente não tem uma política aqui de comprar férias, por exemplo. Eu exijo que todo mundo tire férias. E não é por questão de custo, é porque eu acredito muito que essa pausa de 15 dias, depois mais 15 ou 20, 10, não importa, ela é fundamental para você voltar com a cabeça zerada de novo e ter mais 6 meses para aguentar, porque geralmente o trabalho ele é estressante, ele consome muito da nossa capacidade, da nossa mente, e a gente precisa de uma pausa. Eu sou super favorável a isso, não acho que nós somos feitos para trabalhar 15 horas por dia sem parar, e que é ali que vai estar o resultado. Não, o resultado ele vem de 8 a 10 horas por dia, bem trabalhado, com bastante qualidade, e o resto, aproveitar o tempo para o lazer e para o descanso, para os esportes, eu acho fundamental. E a gente está chegando aqui no final da entrevista. Queria uma última dica sua. Se alguém chega com uma ideia de negócio para você, como que que sugestão você daria para essa pessoa? A pessoa não tem dinheiro para investir, não tem muito dinheiro para investir, não tem muito networking. Que sugestão você daria para essa pessoa? Eu acho que assim, um bom negócio, com um bom plano de negócio, sempre vai conseguir algum tipo de investimento, ou alguma pessoa interessada, no mínimo, em conhecer e entender o negócio e talvez participar junto. Mas assim, talvez uma característica que eu falo para esse empreendedor que está começando, para esse cara que de repente está com uma ideia e ouviu um não, segundo não, terceiro não, e a gente vai ouvir muitos nãos na vida, ser resiliente. Isso é super importante. Assim, se eu não fosse resiliente, se eu não tivesse insistido na ideia, eu não teria aguentado do ano 2000 até 2008 para efetivamente começar a ter uma empresa que começa a crescer e que tem um fit aí de produto no mercado. Então foram 8 anos para efetivamente ter uma empresa que tivesse um crescimento legal, e foram 13 anos para começar a ganhar dinheiro. Então, assim, tem muita gente que fala, não, vou ganhar dinheiro rápido, 2 anos. Não, as coisas não funcionam assim, mas se você acredita, e eu sempre acreditei muito,
vai porque acontece. E acontece mesmo. Se você acredita e o produto é bom e funciona e tem uma tese, ele vai acontecer. Nossa, bastante tempo, né? Bastante. E para fechar aqui, qual o livro que não pode faltar na sua cabeceira? Olha, tem alguns livros que eu gosto, mas assim, eu vou dar dois que eu acho que são legais. O primeiro é o Founder's Mentality, que é a cabeça de fundador, que é um livro que todo empreendedor deveria ler e repassar algumas coisas que estão ali para o time, é fundamental. E o outro é o Hard Things About Hard Things também, que é muito legal. Os dois são, assim, para o empreendedor, eu acho que principalmente para quem está começando, quem quer colocar uma cultura aí de startup, de fazer as coisas rápido, fazer elas acontecerem, são os livros fundamentais para a gente começar a ler e ter uma boa experiência. Bom, pessoal, esse foi o Albert Deveik, fundador e CEO da NeoAssist. E, Albert, pô, queria agradecer demais novamente a sua presença. Aprendi muito aqui com você. Espero também que quem esteja assistindo a gente tenha aprendido também bastante. E se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? Legal. Eu que agradeço. Meu e-mail é adeveik@neoassist.com, DEWEIK, é meu sobrenome. Pode me achar no LinkedIn também, eu estou sempre disponível, respondo e estou super aberto para a gente bater um papo. Obrigado, Albert. Legal, obrigado a você.